E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício que relaciona o estudo do movimento retilíneo e uniforme com o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos à leitura do enunciado. Em uma rodovia de mão dupla, um carro encontra-se 15 metros atrás de um caminhão. Distância entre os pontos médios, ambos trafegando a 80 km por hora. Observe a figura. Aqui eu ilustro o carro e aqui o caminhão, ambos trafegando a 80 km por hora a favor do eixo X, o referencial adotado. E a distância entre eles vale 15 metros. Observe a figura. O carro tem uma aceleração máxima de 3 metros por segundo ao quadrado. O motorista deseja ultrapassar o caminhão e voltar para a sua mão 15 metros adiante do caminhão. No momento em que começa a ultrapassagem, avista um carro que vem vindo em sentido oposto, também a 80 km por hora. Observe o quadro. A velocidade deste carro é negativa, pois ele se move na mesma direção, porém, sentido oposto ao referencial adotado, o eixo X. A que distância mínima precisa estar do outro carro para que a ultrapassagem seja segura? Observe que a distância mínima entre os carros corresponde à posição x03 desse veículo, pois no início da ultrapassagem, o carro que eu indico aqui por 1 está na origem do referencial adotado. Logo, a distância mínima entre os carros corresponde a x03. Para resolver esse exercício, eu vou recorrer à lei horária do movimento retilíneo uniformemente variado e à lei horária do movimento retilíneo e uniforme. Vamos começar com este carro. A sua posição final é igual à sua posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ele se encontra na origem do sistema de coordenadas, portanto, x01 vale 0. Sendo assim, x1 é igual a v01 vezes o tempo t, ou seja, 80 dividido por 3,6 vezes o tempo t. Aqui eu estou convertendo o valor da velocidade para metros por segundo. Mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 3 vezes o tempo ao quadrado. Muito bem. Vamos agora para o caminhão, que descreve um movimento retilíneo e uniforme. Para o caminhão, nós temos x2 igual a x02 mais v02 vezes t. A posição final, portanto, é igual à posição inicial do caminhão, 15 metros, mais a sua velocidade em metros por segundo, 80 dividido por 3,6 vezes t. Muito bem. Vamos agora para o segundo carro. Ele descreve também um movimento retilíneo e uniforme. Logo, sua posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Muito bem. A posição final, x3, é igual à posição inicial, x03, mais a velocidade inicial em metros por segundo, é negativa, portanto, menos 80 sobre 3,6 vezes o tempo t. Observe os resultados obtidos. Como o carro efetua a ultrapassagem e volta 15 metros adiante do caminhão, eu posso assumir, a partir dessa informação, que x1 menos x2 no instante em que a ultrapassagem termina, x1 menos x2 corresponde a 15 metros, pois o carro, eu reforço, ultrapassa o caminhão e volta
para a sua mão 15 metros à frente do caminhão. Logo, x1 menos x2 é igual a 15 metros. Vamos substituir as expressões obtidas. O x1 ele é 80 sobre 3,6t mais 3 sobre 2 vezes t ao quadrado, menos x2. Pela regra de sinal, menos 15, menos 80 sobre 3,6t. E isso é igual a 15. Observe a expressão obtida. Eu posso simplificar esses dois termos e com isso obtemos 3 sobre 2 vezes t ao quadrado é igual a 30. Logo, o tempo t elevado ao quadrado vai nos dar 20. Sendo assim, o instante t em que a ultrapassagem termina corresponde à raiz quadrada de 20. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 4,47 segundos. Muito bem. Vamos agora descobrir a posição do carro naquele instante, no instante em que ele termina a ultrapassagem, estando na sua mão 15 metros à frente do caminhão. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei horária do carro 1. Portanto, x1 é igual a 80 dividido por 3,6 vezes o tempo t, 4,47, mais 3 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, 4,47 elevado ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma posição x1 igual a 129,4 metros. Muito bem, observe o resultado obtido. Aqui nós temos resultados importantes. Muito bem. Para finalizar o problema, o exercício. Para que a ultrapassagem seja segura, a posição final do carro 3, que descreve um movimento retilíneo e uniforme, deve ser justamente essa posição x1 para que a ultrapassagem seja realizada com segurança. Portanto, a posição x3 para esse veículo deve ser igual a 129,4 metros. Sendo assim, obtemos, já substituindo, 129,4 é igual a x03 menos 80 dividido por 3,6 vezes. Tudo isso ocorre durante 4,47 segundos. Portanto, vezes 4,47. Observe a expressão obtida. Realizando os cálculos, você vai encontrar que a posição inicial do segundo carro, que eu aqui indico por x03, é igual a aproximadamente 228,8 metros. Como no início da ultrapassagem, este carro estava na origem do sistema de coordenadas, a distância entre os carros corresponde justamente a x03, ao valor obtido nesse cálculo. Essa distância mínima, portanto, corresponde a aproximadamente 229 metros. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.